Boa tarde. Agradecida, como disse o professor Neri, sou eu, e por várias razões. Uma, porque é um honor para mim estar aqui. Outra, por a tolerância que vocês têm com o meu portunhol. Eu vou começar com uma anedota muito engraçada. O professor Rogério foi colocado, nós conectaram. Ele vai fazer minha tradução. Eu ia falar em português, em espanhol, mas eu pensei que ia para o Congresso do Rio, que é na semana próxima. Então, eu preparei a minha apresentação em português. Ele não está ficando muito à vontade, porque ele estava preparado para fazer a tradução, mas ele vai me corrigir e vocês vão tolerar. A outra questão que quero agradecer é todos os gestos de delicadeza, de afeto, que eu recebo todo o tempo aqui. Quando uno passa viajando, trabalhando fora do seu país, de seus amores, quando você tem essas mostras de carinho, é ficar em casa. E para mim agora, Brasil, como Colômbia também e México, é ficar em casa. Porque essa história não tem fronteiras. Mesmo se o Uruguai tem legalizado, não adianta, não é suficiente. Mas, sobretudo, porque é muito bom chegar e sempre encontrar rostos conhecidos, compartilhar anedotas. Então, tem uma parte de minha vida no Brasil, eu estou vindo 6 vezes por ano, então, muito agradecida por isso. Então, vamos começar. Eu posso, porque isso, aquilo não é fácil. Quando me pediram que eu falasse sobre a legalização no Uruguai, agora que eu preparei, modifiquei, realmente foi uma modificação, uma datação, uma atualização de uma conferência que fala do processo do Uruguai e que muitos países, e Brasil e muitos estados têm pedido. Mas quando eu cheguei aqui, eu venho seguindo o que está acontecendo no Brasil, disse, e tem sentido falar disso quando está em risco o Sistema Nacional de Saúde, quando o ministro de Saúde tem uma fala que pode ser o antecedente de novas políticas de extermínio. Tem sentido um Brasil que tem em risco milhões de habitantes. Finalmente eu pensei que sim, que tem sentido. Porque o que nós temos feito não é uma legalização do cannabis, é uma reforma da política pública de drogas, que inclui a legalização do cannabis e do processo que talvez compartilhar minha experiência, nossa experiência do Uruguai, ajude vocês também a como continuar essa luta que hoje tem essa carta de São João do Rei e amanhã talvez outras cartas de outras regiões, mas sobretudo que o povo inteiro compreenda profundamente que isso não é uma questão de isso que eu quero, que eu gostaria para mim. É uma questão do que o país e o povo inteiro está precisando. Mesmo, às vezes, uno não sabe o que necessita, pode conhecer isso que deseja, mas não necessariamente isso que necessita. Eu acho que nossa responsabilidade é de ajudar essas pessoas a identificar algumas necessidades, e não estou falando apenas das pessoas que usam drogas. Estou falando do povo brasileiro, que talvez não tenha informação, porque esse tema foi proibido, e nós ficamos muito contentes aqui, mas falamos entre nós. Não é falar entre nós, é falar fora da universidade, é levar nossas vozes a ser compartilhada na rua, com as pessoas.
é usando a mídia, recrutando a mídia, como nós fizemos e mudamos a opinião pública no Uruguai, como vamos ver. Então, todas essas coisas que tem que fazer. Então, fomos ensinados a pensar a questão das drogas, eu vou ler, senão não consigo falar bem, como um problema de saúde e criminal. Mas, na verdade, esses são seus consequências, seus danos. Esse não é o problema. Você pode? Então, de uma perspectiva macro, a problemática das drogas pode ser entendida como um problema geopolítico. Eu sempre brigo por mudar a conceptualização e começar a falar, como é meu trabalho de estigma em cuidados da saúde, das pessoas que usam drogas, não falar mais de problema de saúde. É um problema geopolítico, que se manifesta no nível social de saúde e criminal. Questões. Compreende que isso que nós dizemos que é o problema, em realidade são sintomas. A doença é outra. E que quer dizer geopolítico? Que questões definidas em algumas partes do mundo afetam outros países. Alguns dos mais afetados por essas definições do problema são os países da América Latina. Mas também podemos dizer que o mundo é todo afetado. Quem são encarcerados nos Estados Unidos? Que acontece na Ásia com pena de morte? Que acontece na África? No mundo inteiro é afetado por essa guerra contra as drogas. O modelo geopolítico, mesmo se nosso governo não tem explicitado, é o modelo teórico que é a base de nossa reforma, na reforma do Uruguai. Porque eles entenderam que não era somente um problema de saúde, tinha que ver com uma mudança que nós temos que fazer para se sair dessa situação global. Uma mudança da política de drogas, não somente a legalização da cannabis. Como vocês vão ver, eu não falo de maconha. Por duas razões. Uma razão política e uma razão científica. Maconha é o baseado. Maconha é a apresentação do cannabis para ser fumada. Marihuana, maconha, isso é somente uma versão do cannabis. Mas nós temos extratos, loções, tem muita coisa. Então, nós devemos falar do cannabis, que é o nome genérico da planta. E do canabinoides, que são os compostos ativos, aunque também os terpenoides. Então, eu sugiro não falar mais de maconha, mesmo se é uma questão cultural, porque esse nome é associado somente com o uso de maconheiro, de fumão. E não é isso, é muito mais que isso. E as pessoas com esclerose múltiplas que não vão usar maconha necessariamente. Eu desejo que não seja assim. Desejo que sejam produtos de qualidade, com tecnologia farmacêutica a baixo custo, para as doenças que podem ser tratadas. Então, maconha é um nome que estigmatiza a planta. E cannabis é o nome mais aceitado pela oposição. Vão ver que minha fala tem muitas mudanças de alguns discursos. Tem um sentido político. Nós, muitas vezes, ficamos muito contentes com nossas falas. Mas nós, em todo caso, eu sinto uma responsabilidade de divulgar a informação e contribuir a um direito que foi violado, que foi não aceder, professor? Acessar a informação.
Então, muitas vezes isso acontece porque nós também estamos estigmatizados. As pessoas que trabalhamos nessa história, eles são usuários. Eles querem fumar, a única história que eles querem. Por isso eu digo, me disse, mas você é doutora? Sim. E você é médica? Sim. E você mãe? Sim. E você não usa cannabis? Sim. E por que quer legalizar? Porque sou mãe, porque sou médica e porque não uso. Isso vai ajudar muito mais a conseguir identificação da população geral com uma política que não é somente para as pessoas que usam cannabis, é para todos nós. Então, o modelo político dominante é a guerra contra as drogas, uma guerra que tem quase 50 anos contra as pessoas, e particularmente contra os mais vulneráveis. O modelo produzido, o envolvimento produzido pelo modelo teórico dominante pode ser mostrado pelo dano social e individual e pelo impacto sobre os gastos públicos da guerra contra as drogas. Uma guerra que tem quase 50 anos e tem sido, como aí diz, mais do que nada, contra as pessoas. Mais vulneráveis. Uau! Aqui. Ele faz o que quer. Muito delicado. Cá. Então, a lógica belicista determinou estratégias de intervenção desumanas e ineficazes. Se fossem tão eficazes como eles reivindicam que não teríamos o problema que temos. Não precisa ser mais avaliado. Já temos os dados. Temos? Você corrige? Ok. Então, quais são essas estratégias? Uma predominância da repressão abusiva e violenta, aplicada tanto para pessoas que usam drogas como para criminais. Prevenção inadequada, que não age sobre os fatores que poderiam diminuir o desenvolvimento de usos problemáticos. Eu disse de usos problemáticos, porque você sabe, a pergunta que todo mundo me faz é: você não pensa que o uso de cannabis vai aumentar? Sim. E qual é o problema? O problema é se aumenta nos problemáticos. Por que vai aumentar? Primeiro, estatisticamente, porque muitas pessoas que estão em regime de proibição não diz que usa, pelo estigma, vão dizer se usam. Esse estudo, esse trabalho, se eu cuido dos meus filhos, eu não sou violento. Então, essa é uma questão. Então, não tem problema. Tem problema se você desenvolve usos problemáticos. Esses são claramente definidos. E, finalmente, tratamentos de má qualidade, sem rigor científico ou ético. Tudo é permitido, inclusive violação de direitos civis e humanos. E isso tem muito a ver. É muito interessante, porque nessa área, nesse campo da saúde, diferente que qualquer outra situação de doença, nas políticas de saúde desse modelo não é dito o que é possível e o que não é possível de fazer. Todas as doenças têm protocolos de tratamentos que foram avaliados, que são definidos pelos resultados. Aqui isso não acontece. Vale tudo a fim de lutar contra as drogas. Então, nesses tratamentos, uma falha ética gravíssima que eu não vi jamais nenhum governo que proibisse isso, que denunciasse esses tratamentos e a mostrar nesses tratamentos as pessoas que usam drogas são os despojos de guerra, pilhagem,
que muitas vezes são apresentados como propaganda institucional e explotados. Vai na rua pedir dinheiro, vai vender, vai trabalhar para pagar o tratamento. Isso não acontece em nenhuma outra situação de enfermidade, de doença. O que está acontecendo? Porque isso sim é possível. Porque não tem direitos a defender. Em outras situações, os médicos são frequentemente interpelados por malapraxis, os psicólogos também. E isso não. Interessante. O resultado da guerra contra as drogas, de suas estratégias, é um fracasso escandaloso. E tem evidências do fracasso, mas eu não vou falar hoje porque tem menos tempo. Mas você está um mundo de reportes muito rigorosos. Depois, se você quer, eu dou bibliografia. Não, mas tem, eu vou deixar também a apresentação. Tem uma quantidade enorme de evidências desse fracasso. Bom, se ele quer. Mas duas consequências desse fracasso, que o Uruguai avaliou como muito importante, são a fragilização das estruturas democráticas e a violação da soberania nacional. Desculpa. Oh, sempre algum gesto de ternura, hein? Isso é Brasil. Obrigada. Então, por que falo da fragilização das estruturas democráticas? Eu acho que não tem que explicar, Brasil, como as religiões têm interferência com as estruturas políticas de uma república, que tem separação de poderes, que tem autoridades e que são interpeladas e definidas com ingerência de setores com interesses pessoais. Mas também a corrupção. Isso é a fragilização da democracia. Democracia? Ok. E violação da soberania nacional. Vocês sabem que pelos tratados, nossos céus, vou melhorando, estão comprometidos a permitir que sejam custodiados pela Força Aérea dos Estados Unidos. Tem bases em distintos países da América Latina pelo Tratado Hemisférico. Mas também porque um cidadão, eu disse, os dinossauros burocratas da GIF, eles definem que nós não podemos definir nossas necessidades. Que necessitam nossos povos? Como é isso? Como é isso que nós podemos ser Todo mundo disse, agora o Uruguai que vai fazer nas Nações Unidas. Eu vou explicar o que vamos fazer. Mas por que não pergunta na Indonésia, que tem pena de morte? Por que perguntam a nós, que não queremos mais usos problemáticos e todas essas consequências? E por que não perguntam na Ásia, na África, alguns países islâmicos? Porque não perguntam que tem pena de morte por ofensas de drogas. Isso é alguma coisa louca. Por favor. Mas no problema das drogas é também uma questão social e de cidadania. Entendida a cidadania como o pleno exercício dos direitos e responsabilidades de todos os envolvidos. E quando eu digo de todos os envolvidos, eu não estou falando apenas dos direitos das pessoas que usam drogas. Eu estou falando de meu direito, como médica, a fazer isso que tem que fazer, e não isso que eles dizem que deveria ter feito. É o direito dos políticos de definir políticas que são para a gente, para o povo, não para satisfazer as Nações Unidas. Por favor. Então,
temos a responsabilidade, mas também o direito, então, de dar respostas adequadas para o problema. Já demonstrei que não foram. Comprovadamente eficazes e eticamente corretas. E nos assiste o direito a fazer isso. Não é somente uma responsabilidade. E esses direitos foram vulnerados pelas convenções de drogas. Não somente vulneraram os direitos das pessoas, também vulneraram os direitos dos políticos de definir, dos assessores e de construtores de conhecimento, de definir o que era bom de fazer. Porque estávamos sujeitos às convenções de drogas. Então, o Uruguai entendeu que era absolutamente necessária, imperativa, uma mudança sem demora, para evitar o agravamento progressivo. Temos que aprender a ver, a ler geopoliticamente o que está acontecendo. Os cartéis eram do Colômbia, do México, algum mais outro. O Brasil tem cartel agora. Essas políticas do tráfico também são globalizadas. Também pelo lucro, e não somente pelo lucro, o narcotráfico, o passado, o importante era o lucro, a economia. Agora eles vão por poder político. E não é somente por razões econômicas, é por poder. E se não, olha o que acontece na Colômbia, com a relação política com o narcotráfico, das Farc, da guerrilha. Temos que ler todos esses eventos. Então, desde nossa perspectiva, nós aprendemos a olhar fora. Venimos falando de 2000, finais de 90. Tem que legalizar, tem que legalizar. Não adianta. Continua a pasta base, que aqui falam de crack. A maioria não é crack, é pasta base. São categorias toxicológicas diferentes, crack que pasta base. Crack é muito caro, porque crack é feito a partir de cloridato de cocaína e não é feito da pasta base de cocaína. Depois volta para trás a viragem que você falava, mas viragem de uma porcaria. Não é do cloridrato. Então, nós não queríamos chegar a situações de violência como Colômbia, Honduras, Salvador, Centro-América. Dá pena, é terrível. Você sabe que a situação de segurança em Uruguai começou a virar em um sentido que nossa cultura não tolera. O Uruguai tem uma larga história de vida, de convivência pacífica, somente interrompida pela ditadura. Para nós, eu sofri culpamento de minha casa. As senhoras maiores na rua, roubadas, machucadas. Não era nosso cenário, nós dormíamos com janelas abertas. O carro não tinha alarme. Essa história, porque se é certo que tem crime, é certo que aumentam certas infrações, mas na resolução não é a repressão. A resolução é uma definição política e de políticas sociais. Então, seguinte... para que o governo conseguisse assumir esse passo, era necessário vencer preconceitos e ignorância. Quando falo, esses preconceitos e ignorância geram luzes ofuscantes, como essas que eu tenho aqui. Eu não consigo olhar muito bem. Isso que acontece nessa história, quando você tem um estímulo muito intenso, você fica perplexo. Uau! Comecei a inventar palavras. Está ótimo. Então,
Quais são esses preconceitos? São leituras lineais, que, por exemplo, que a ideia como que o uso de drogas é sempre problemático, que as pessoas que usam drogas sempre roubam ou cometem crimes, que todas as drogas são iguais, que as drogas não têm benefícios, e como tem, ou fins medicinais, que isso que fala o Brasil, as convenções, não está demonstrado o uso medicinal. Você não estudou. É sobrada evidência, e científica pesada. Mas também a ideia de que não é possível desenvolver estratégias inovadoras por causa das limitações das convenções de drogas. Não podemos. Todos os governos dizem, não podemos, nós assinamos. Mas vocês também assinaram convenções de direitos humanos? Estão sendo violados. O que acontece com isso? Quanta paradoxa, hein? Quantas contradições. Seguinte, então, devíamos ter uma visão mais abrangente, realista e desafiante. Sim, nós estamos desafiando. E qual é o problema de desafiar? O que aconteceu com a Bolívia? Entrou e saiu das convenções às vezes que eles quiseram. Mas a Coca-Cola tem interesse lá. No Uruguai não creio que tenha muito interesse ninguém. Então, nesse cenário, sobre a pressão sobre as autoridades nacionais, da população geral e da mídia foi muito intensa. Mas o que acontecia? A sociedade civil de governos passados agora tinha postos acessórios do novo governo. Eram as pessoas que vinham trabalhando da sociedade civil. Esse governo teve mérito, sim, mas também teve informação, conhecimento de pessoas que vinham trabalhando da sociedade civil. É uma coisa seguinte, é importante que nesse contexto o presidente e o Conselho de Ministros comunica um pacote de medidas, 15 medidas, para melhorar a convivência social e segurança pública. Ninguém lembra as outras 14. Todo mundo fala da legalização. Mas não é somente legalização do cannabis, tem outras medidas. Seguinte. O projeto de lei original do presidente Mujica foi rejeitado pelo parlamento, porque era tecnicamente incorreto. Artigo único, etc. Então, nesse ponto, por favor, fomos chamados pela Secretaria Nacional de Drogas, alguns legisladores, Sabini e Bango, alguns de nós que constituímos a plataforma Regulamentação Responsável, que vem da sociedade civil, alguns setores da universidade, que foi grande resistência, redes cidadãs, profissionais expertos internacionais. Estou muito agradecida, porque ninguém é profeta em sua terra, então necessita que venha de fora legitimar isso que você diz há 20 anos. Mas é ótimo contar com esses parceiros. Seguinte, quando fomos chamados, duas coisas que vocês devem saber. Primeiro, o projeto original era um projeto de segurança pública. E nós não concordávamos com esse projeto. A segunda, que não foi o primeiro projeto, o primeiro pronunciamento de necessidade de legalização. Já havia alguns legisladores com projetos de lei para autocultivo, mas no ano 2002, o presidente liberal disse que tem que legalizar e compreendeu o que estava acontecendo com a pasta base. Ele se deixou influenciar por nós e disse, um tipo muito particularmente inteligente, ademais. Mas não foi acompanhado nem seu partido, na esquerda, na direita, nem os outros presidentes na época, que agora fazem parte da Global Commission. E é muito bom que eles hajam reconhecido que estavam equivocados. Não tem que criticar, no passado eles nem fizeram, na hora fazem. Tá bom, tá bom. Todos têm que vir dentro. Que queremos ser heróis solitários? Eu não quero isso, eu quero mudança.
Seguinte, então, para nós era um tema de saúde e de direitos humanos. E direitos humanos que são recolhidos pelas convenções, direitos que são naturais, como disse o professor, que são construídos, está deformado. Ele tem que ser equilátero. Mas esses direitos humanos, isso é interessante, porque faz parte da ética de saúde pública. Não somente do ato particular do médico, mas também da saúde pública. Primeiro não fazer mal e fazer o bem depois de não fazer mal. Justiça social e direito à autodeterminação. Eu quero saber qual desses valores, quais os princípios éticos da saúde pública são respeitados nessa área. E nós introduzimos muitos artigos que têm a ver com isso, com acessibilidade, segurança, direitos, justiça social. Não importa que você tem direito igual. Seguinte. Uma coisa que tem que ter claro é que a oposição utiliza muito esse argumento. Claro, a lei vai resolver o problema das drogas. Não é para isso. Quem diz que regular uma substância é para resolver um problema? Não existe. O que faz a regulamentação é despejar, quitar as interferências que não permitem focalizar as verdadeiras situações que têm que ser atendidas. Todo isso, luzes ofuscantes. Você está contra narcotráfico, você não está atendendo a saúde. Então, essa problemática social complexa vai continuar sendo objeto da pesquisa, da antropologia, medicina, psicologia, economia, política, ciência política, muitas coisas que estudam o mal-estar na cultura, mas não vão a modificar essa lei. Essa lei seguinte, por favor. O que vai modificar são as condicionantes. Menor ingresso pela separação de mercados, há consumo de drogas mais perigosas, controle de qualidade da substância utilizada, então não tem efeitos adulterantes, porque são adulteradas e contaminadas para ter maior lucro. Então, isso é parte dos objetivos. Seguinte, mas também proteger, como eu dizia, evitar a vulnerabilidade da democracia e atuar em alguns aspectos econômicos relacionados ao problema. Muitas vezes isso não tem pressuposto para prevenção, não tem pressuposto para pesquisa. Bom, agora tem. Agora tem da venda do cannabis, da indústria. Agora tem política de emprego. Agora tem. Seguinte. E uma questão é que sempre somos como reprochados, quando você reclama o outro que ele fez, que nós estamos resignados, que a redução de danos é uma atitude de resignação. Não, é uma atitude de aceitar a realidade como ela se oferece. E aceitar a realidade não é não é sinônimo de renúncia. Seguinte, se você não aceita a realidade, foi o que aconteceu até agora. Essa idealização moral da situação não permite abordar a realidade como ela tem que ser abordada. Então, nossa responsabilidade também tem que ser aceitada como uma parte dela. Da população toda, e os políticos também. Isso pode nos levar à sua modificação real, pragmática e eficiente. Seguido. Por quê? Porque o fim não justifica os meios. E até agora estão justificados. E nós não vamos a continuar sendo parte dessa história
de que você pode fazer qualquer coisa com tal de lutar contra as drogas. Seguinte. Eu acho que, vocês sabem, as políticas de drogas foram definidas por interesses econômicos e políticos, certo? Mas originalmente tem também um estímulo de uma hegemonia moral que vem do welfare state. Quando eram construídos esse estado de bem-estar, esse ser impoluto, perfeito, perfeito do modelo branco, ocidental, judeu cristão. Essa moral hegemônica é a base dessa política. Muitos foram médicos que trabalhavam que estimularam essas leis, essas convenções, que trabalharam do ponto de vista higienista. Então, eles foram parte nessa búsqueda desse ideal humano que é muito diferente, idealismo moral de idealismo humanitário. O que quedou pelo caminho foi o idealismo humanitário. Eu sou idealista, mas não estúpida. Eu sou idealista. Claro que tenho utopias. Eu vou continuar brigando por isso, mas não por seu idealismo moral, senão por os valores humanitários e os direitos de todos, não apenas desses que são como eu. E essa é a lógica de idealismo moral. A seguinte. Essa política, essa moral hegemônica é violenta, naturalmente violenta. Por quê? Porque ela, por sua própria essência, medida que não reconhece os pensamentos, sentimentos e cultura dos outros, e ao mesmo tempo apaga as nuances que alimentam a vida em democracia. A vida democrática. Seguinte. Então, essas foram nossas bases. Não apenas o governo, mas o movimento social que trabalhou para alcançar esse produto. E todo mundo nos pergunta, é a opinião pública, porque todo mundo está preocupado por isso. Sobretudo os políticos. Você imagina por quê? E por isso eu digo que nós temos que falar fora daqui também, porque é a pressão da massa crítica da população general que vai fazer que eles mudem. Eles governam ao grito da voz das exigências dos votos. Então, como fizemos nós para mudar a opinião pública? Seguinte, desde as pesquisas no início eram desaprovação popular, sem dúvida alguma, 63% para uso recreativo, e assim era conhecido, eu prefiro de falar de uso adulto. E 71% para uso medicinal. Seguinte, plataforma regulação responsável, que está constituída organizações sociais, profissionais liberais, artistas, ativistas, sindicalistas, pessoas físicas. Nos juntamos e procuramos fundos. Open Society colaborou muito. O Luiz também, agora ele tem falecido, está morto, morreu. Fantástico. Decideu, não diz? Decesso. Decideu, não diz? Não, ok. É outro invento que não adiantou. Então, seguinte. E alguns de nós fomos a cara visível desse trabalho. Eu era a cara médica, você pode imaginar. Não tinha colegas que eram... Tinha muito risco social, muito risco político e laboral. Meus colegas sabiam que se eles assumiam, alguns deles, a posição pública, podiam ir embora do trabalho. Então, organizamos uma campanha maciça nos meios de comunicação com informação rigorosa e verificável. Quando a oposição fala, as fontes, você nunca sabe onde procede essa informação. Nós dávamos as fontes. Tal trabalho, tal revista, tal essa história, sempre as fontes. Essa pesquisa é uma resposta ponto a ponto. Nós deixávamos que ninguém falara.
Falavam, falavam com nós respondíamos também. Ele diz essa história, mas você sabe, não é certo que produz esquizofrênia. Por quê? Não precisa ensaio clínico. Ele diz que aumentou muito o uso de maconha, cannabis. Então, por que a epidemiologia da esquizofrênia sigue sendo a mesma? Porque não aumentou. Quer dizer que não é uma causa. Se pode colocar de manifesto quando você tem a vulnerabilidade. Não é falar que a maconha é uma coisa maravilhosa. Isso não existe. Essa história da sabedoria da natureza não é certo. Cicuta também é uma planta. Então, se tem riscos. E esse não aceitar idealmente o que é a planta. Poder falar dos riscos. Poder falar dos benefícios como de qualquer outra substância, mesmo da água. Isso dá credibilidade. E argumentações racionais em códigos compreensíveis. Não falar códigos herméticos da ciência. Adiante, por favor. E pensamos a pergunta, por que não? Porque se você não está conforme com essa história, com o que está acontecendo, com os resultados, por que não tentar uma alternativa? Bom, porque é uma substância perigosa, você sabe, você usa hipnóticos, sim. Qual utiliza? Tal marca. Isso é flunitrazepam. Você sabe que isso é neurotóxico? Como? Sim, a medicina utiliza substâncias que têm seus riscos também. Você toma vinho? Colocar o cannabis na mesma situação para romper algo que a proibição quebrou. Era reparar nossa relação com o evidente. Isso que é evidente, mas não conseguimos assim, pegar, porque está quebrada essa relação. Você repete besteiras. Não, você tem que ensinar a relativizar. Não é ideal, mas é suficientemente boa. Seguinte. Ainda 62% de desaprovação para uso adulto. Mas, se você pergunta as mães, por exemplo, onde você prefere que o seu filho compre a cannabis, porque ele vai comprar igual? Na farmácia para uso recreativo, como você compra chiclete e outras coisas? Ou no mercado clandestino? Não, eu não estou de acordo com venda lícita, mas eu prefiro farmácia. Óbvio. Então, legalizar não é sinônimo de aceitação cultural, tem todo um processo. Mas esses são sintomas de que as pessoas começam a entender que o risco está no mercado clandestino, não na substância. Adiante. Agora temos 74% da aprovação para uso cannabis medicinal. No imaginário coletivo, legalização é sinônimo de liberação. Isso tem parte a ver com ativismo. Ativismo fala, cannabis livre, eu faço o que eu quero. Tá bom, sua casa sim, mas não como política pública. Legalização seguinte é sujeitar as leis. Não é outra coisa. E alguns setores rejeitam essa história. Diz, você pode fazer autocultivo na sua casa, isso que você quer. Mas é uma política pública, é muito diferente de uma política doméstica. E quando eu falo de política doméstica, eu sei que em português doméstico é nacional. Não. Eu falo da política de minha casa, de minha comunidade religiosa, de meu partido político. Uma política pública é para toda a população, não apenas aqueles que são como nós. Nós, religião, nós, políticos. É para todos. E tem que contemplar essas nuances. Então, quando você diz, não, livre, eu cultivo, eu faço isso que eu quero. Tá bom, pode ser. Mas os outros não precisam disso. E se eu não quero ou não sei cultivar, o
que tem que fazer? Continuar comprando no mercado clandestino? Que é isso? Por isso, a nossa lei é um acesso abrangente. Você tem 3 vias, eu propus 4, eles não quiseram, mas vai acontecer, com o tempo vai acontecer. Seguinte, quais são os conteúdos da lei? Eu prefiro não aprofundar, simplesmente marcar os objetivos. Adiante. Para mim, essa lei de 9.172, você pode jogar ela quinhela, tá bem? Quinhela, você sabe o que é? Esse jogo, você escolhe números, ele sorteia. Não é bingo, mas se você prefere, quinhela. Não é cassino. Quando vai ao Uruguai, eu mostro que é quinhela. É uma lei típica, é uma intervenção política típica de redução de danos. Porque redução de danos são para reduzir as políticas, práticas, programas, são para reduzir os efeitos, os danos dos efeitos das drogas, das modalidades de uso, mas também da resposta social e política ao problema. Então, quando essa lei inclui todos esses aspectos. Por quê? Porque efeitos das drogas, você pode controlar o efeito adversos do cannabis dependendo das variedades do cannabis. Não essas que o mercado clandestino quer que nós usemos, que não tem canabidiol, que aumenta o risco de brote psicótico. As modalidades de uso, porque nós podemos cambiar os rituais, educando. Que pai vai educar alguém, a seu filho, ensinando alguma coisa que é proibida? Eles se sentem desacreditados, que é uma falha. Mas agora não tem esse problema. Olha, não fuma. Vaporiza, se você quer um golpe, um efeito rápido, súbito, curto tempo. Mas se você quer, mas não use alimentos. Não use edibles, porque tem mais efeitos adversos que os outros, formas de uso. E a resposta social e política opera sobre o estigma. Também, agora eu não sou um criminal. Agora não faço transgressões, que era que acontece quando apenas descriminaliza. Eu não concordo com descriminalização. Eu acho que é uma estratégia que calma por um tempo, nós pagamos a culpa, você agora não está mal, não vamos a descriminalizar. O Uruguai descriminalizou no ano 74. E nossas prisões estavam cheias de usuários, de pessoas com posse, etc. México está cheia de prisões de pessoas por 5 gramas de cannabis. 5, que é permitido. Então, descriminalizar, o que quer dizer? Que você tem direito ao uso. Mas, como não legalizou, para exercer esse direito, você tem que cometer o crime, que é comprar, produzir, etc. Então, para mim, é perverso. É perverso. Calma as angústias, nós fomos generosos, se agora não é criminal, mas vai continuar sendo criminal. Não pelo uso, mas sim pela compra, produção, etc. Seguinte. Eu não vou falar dos conteúdos da lei, vamos a seguir, eu vou deixar, se vocês querem podem perguntar. Seguinte. Disposições importantes, algumas das quais têm um sentido muito importante. Que o Uruguai não é um país na política do capitalismo selvagem, como nos Estados Unidos, você faz marketing, advertising, qualquer coisa. Proíbe a promoção do uso por meio da publicidade e marketing. Não tem marcas. Não é modelo de capitalismo selvagem. É uma política de saúde, direitos e segurança. Não é ter mais dinheiro. Se aumentar as fontes de trabalho, as políticas de emprego, essa sim, indústria nacional.
proíbe a venda a menores de 18 anos e também não é permitida, isso é uma questão de Pepe, não permite aos turistas. Eu acho que é um erro, porque nós já temos turismo de drogas. O Uruguai descriminalizou os caras, as pessoas de Argentina, Paraguai, Chile, o Brasil, sul, ricos do Brasil, mas na Ponta del Este, a consumir cocaína, álcool. O melhor que podia acontecer era ter turismo canábico. Comem mais, não dirigem geralmente, bebem pouco álcool. Mas estou falando em sério, mesmo se você crê que isso é uma brincadeira, o melhor, eles vão na praia, ficam tranquilos, não violentos. Você pode ter hotéis friendly? Claro. Mas o que vai dizer Dilma? Não sei, que ela fale seu país, eu falo de mim. Nossa responsabilidade política é dizer ao turista, olha, aqui está bem, não passa a fronteira, não leva, porque isso você vai ser pegado para a cadeira em seu país. Não leva, usa aqui. Então, o que vai acontecer agora? Compra no clandestino. O bem, pessoas como eu, que não usam cannabis, eu me estou registrada, eu compro para meus amigos estrangeiros. Como compro vinho. Dentro da minha casa, eu posso convidar e não é distribuição nem tráfico. Seguinte, eu disse isso pela mídia, por isso o governo não quer muito que eu fale. Porque eu convido as pessoas que não usam mesmo, ou que usam menos, ter para convidar a nossos países vizinhos quando eles vêm a casa. Eu não quero que eles tenham o risco que eu não quero para a minha população. E foi criado o IRCA. Seguinte, por favor. Que é que controla tudo. Agora eu sou assessora do IRCA. Ele, o presidente, é dos poucos que me aguenta. Também foi criado um comitê científico assessor com uma rede nacional e internacional de expertos para monitoreio e avaliação. Muito importante avaliar nossas políticas. A América Latina não tem cultura de avaliação política. A cultura de avaliação política, nós avaliamos os resultados, mas ninguém de fora do governo. Governos não são auditados. Eles dão seus dados como eles querem. Essa política tem que ser avaliada de fora, não pelas autoridades somente, que estão incluídas. Seguinte. Então, a guerra contra as drogas cobra a maioria dos mortos em Latinoamérica. Os países centrais têm a maioria do prazer, e nós os mortos. E não é possível tolerar mais mortes, encarceramento de um setor da população integrado, muitas crianças, muitos jovens, e dos mais vulneráveis. Seguinte. Então, quando nós somos questionados, porque nós estamos violando as convenções de drogas, nossa argumentação mais potente é reivindicamos. E por isso eu pedi de colocar nessa carta quais são as convenções que o Brasil tem assinado. Temos assinado as convenções de direitos humanos. Você sabe que as convenções de drogas estão em conflito com as convenções de direitos humanos? Aqui já foram apresentados muitos exemplos disso, como o direito de trânsito, etc. Direito à vida, incluindo o direito à vida. Então, o Uruguai decidiu que nós íamos a respeitar convenções de direitos humanos hierarquicamente superiores. Você sabe que as convenções têm hierarquias. Direitos humanos é superior às convenções de drogas. A maioria dos países escolhem respeitar convenções de drogas. Então, como assinaram convenções de direitos humanos? Nós estamos ratificando nos fatos
essa assinatura. Essa assinatura, ok. É uma coisa que eu adoro, que diz Milton Romani, nosso atual secretário-geral da Secretaria Nacional de Drogas, é não mais visões únicas em Nações Unidas. Se é uma estrutura democrática, não pode ter visões únicas, senão é uma estrutura totalitária. Não mais totalitarismo em organizações internacionais. Seguinte, nós pedimos que se entenda que uma regulação de cannabis é uma forma possível e legítima de defender a paz e a saúde das populações. E esperamos, não só desejamos, esperamos ativamente que nosso direito seja respeitado. Seguinte. Então, eu sempre sonho com um novo tratado hemisférico. Não o tratado que todos assinamos seguindo os Estados Unidos. Um novo tratado hemisférico que aborde de forma responsável e solidária nossas problemáticas. Eu acho que essa é como a metáfora de David e Golias. Pequeno, você sabe, David, muito pequeno. Seguinte. Lutando pela justiça e a liberdade, conseguiu ganhar a guerra contra a submissão violenta e desumanizante. Eu acho que essa é a metáfora. Nós esperamos que aqueles países que pensem que também é um caminho possível para eles, nos encontrem juntos trabalhando. E todas nossas experiências, as boas, as não tão boas, as aprendizagens, nós não temos mestres. Estamos aprendendo, vai ser compartilhado, porque essa é uma história de solidariedade pelo sofrimento, mas também pela liberdade dos povos. Então, esse que foi a fim da proibição no Uruguai, meu desejo que seja o começo de fim para o resto do mundo. Seguinte. E aqui me perguntaram, e agora quê? Quais são os desafios? Eu acho que você estava aguardando que eu falasse de que está acontecendo com a implementação. Se você quer, você me pode perguntar. Mas aqui, como continente, eu acho que é muito mais importante falar dos desafios. O desafio para o Uruguai é a implementação. Mas nós temos um desafio muito maior que o desafio como continente. Seguinte, por favor. Que é aceitar em todos os níveis as necessidades de reforma da política de drogas. Por que regulamentar as substâncias psicoativas? Não, tem que explicar. Pelo fracasso? Evidências, tem bibliografia. Segundo, definir suas necessidades, nossas necessidades. Isso quer dizer quer regulamentar ou quer regulamentar. Então, depende do contexto. Não é o mesmo Uruguai que a Colômbia. Colômbia tem que regulamentar também, tem que legalizar a folha do coca, pelo menos. Tem que regulamentar também a heroína, a pop, a amapola. Eles têm essa produção e milhões de pessoas estão trabalhando pelo narcotráfico, produzindo essas substâncias, mientras o sistema de saúde compra morfina à Itália. Que é isso? Se eu produzo, por quê? Seguinte, estabelecer um roteiro é um modelo adequado para cada contexto político, social e cultural. Como regular? Esse é um dos maiores desafios, eu acho, para cada contexto geográfico, político e cultural, que é dar conta das diferentes nuances e prioridades, bem como metas a serem cumpridas pelo novo quadro normativo e os eixos éticos, que estão na base, que vão ser considerados para essa reforma. E seja qual for o modelo da regulação, sempre ter clara a diferença a política doméstica e política pública. Não faz isso que muitos países estão fazendo. A luta da Espanha é nós, os clubes. E se eu não quero fazer parte de um clube? Autocultivo. E se eu não quero cultivar?
porque uma comunidade define a possibilidade do resto do mundo. Não, está bem. Acesso amplo, controlado, regulado, claro, com controle de qualidade, mas acesso múltiplo. Seguinte, integrar diferentes atores no processo, geralmente com quem regular? Geralmente aqueles que estiveram, mas que foram os grandes produtores de conhecimento para a reforma. Não estuvo maiormente dentro da academia, nem dentro do poder político. Eles têm que ser incluídos, mas também as populações indígenas, a cidadania geral, os ativistas, todos aqueles que têm algo a dar conta. Isso não quer dizer que todos têm razão. Isso quer dizer que eu vou ouvir e você vai dizer quais são suas necessidades, suas propostas. Senão pode acontecer uma versão inversa que acontece nos Estados Unidos. E é que a indústria canábica domina o governo. Eles dizem que tem que ser feito. Agora tem um projeto de lei feito pela indústria. Eu posso ouvir você. Então, sua experiência, seu saber, eu vou considerar. Mas tem que regulamentar por um bem superior, bem público. Seguinte. Quinto, educação pública para acompanhar o processo. Todos nós pensamos que se eu digo alguma coisa, não tenho que explicar. Eu tenho que explicar o que quer dizer na lei isso, porque nós interpretamos as coisas de acordo aos nossos valores e crenças. Para gerar adesão, acompanhamento, você tem que explicar o sentido. Você lê, interpreta de acordo à sua informação, aos seus valores. Então, tem que criar um sentido coletivo para que estamos fazendo isso. Seguinte. Avaliar. Eu falei disso. Seguinte. É assumir os desafios políticos nacionais e internacionais da regulação de substâncias psicoativas. E isso quer dizer, apesar de quem regular? Apesar de quem? Legalizar supõe uma profunda mudança de paradigma, mas também uma mudança no significado da ação política e das convenções internacionais. Convenções de direitos humanos ou convenções de drogas, qual vamos escolher? Não é possível respeitar plenamente as duas. Você escolhe. E isso fala de você, não de mim. Seguinte. Quais são os desafios do Uruguai? A implementação. Se vocês querem, depois podemos falar. Eu não quero invadir o resto da dinâmica. Então, seguinte. Só quero dizer muito obrigada.